Boa tarde, crianças! Como que vocês estão? Hoje a professora veio pro quintal da casa da Pro para gravar o vídeo, para ficar um vídeo um pouquinho diferente. Então vamos começar? Antes de iniciar a nossa aulinha, vamos fechar os nossos olhinhos, pensar em Deus, pensar em coisas boas, pensar em coisas que tranquilizam o nosso coraçãozinho. Beleza? Então vamos lá. Papai do céu, Jesus, meu querido irmão, anjo da guarda, meu espírito amigo, que nos auxilie nessa tarde para que nós temos um bom horário de estudo, para que nós continuamos ajudando o nosso próximo, as pessoas da nossa família, os nossos amiguinhos, e que todos vocês nos ajudem também para mais uma semana agradável e que os ensinamentos de hoje auxiliem para que nós tenhamos bons momentos na nossa vida. Que assim seja. Então hoje nós vamos iniciar uma aula a respeito da história de uma pessoa muito importante dentro de muitas religiões e também muito importante dentro do Espiritismo. Essa pessoa se chama Jesus e hoje a nossa aula vai ser sobre a história do nascimento de Jesus. Lembra que na aula anterior a professora falou que Moisés foi a primeira revelação? Então, Jesus será a segunda revelação. E hoje nós vamos conhecer como que foi a vida da mãe de Jesus, do pai de Jesus e como que foi o seu nascimento, que foi um nascimento um pouco diferente do que a gente conhece hoje em dia. Então, vamos para a nossa historinha. Nazaré era um lugar muito bonito, de clima agradável, com chuvas, sol, terra fértil e produtiva. Possuía muitas montanhas, vales úmidos e fecundos, cheios de vegetação. Quem será que morava ali, hein? Era um lugar muito bonito, então essa cidade tinha muitas vegetações, árvores, chovia, fazia sol e tinha um clima muito agradável. E ali naquele lugar morava uma jovem muito bela, de nome Maria. Ela e sua família, pobres como muitos de nós, levavam uma vida simples. Desde cedo, Maria dedicava-se às tarefas do lar. Limpava a casa, que era construída com algumas partes escavadas nas pedras, não tendo cadeiras em seu interior, mas tapetes, esteiras e travesseiros. Era, na verdade, uma única peça, que ao mesmo tempo servia de sala de estar, de jantar e de quarto de dormir. A cozinha era normalmente no quintal. A comida era feita numa espécie de tripé de metal, e os utensílios domésticos, como panelas e jarros, eram feitos de barro. Então, nós temos aqui algumas características da vida de Maria, que foi mãe de Jesus, e temos algumas características muito diferentes da nossa realidade. Na época dela, as casas eram feitas de pedra, então a casa dela era uma parte escavada em pedra. E dentro da casa dela não tinha muitos móveis, nem cadeiras. As pessoas elas sentavam em tapetes, em almofadas, em esteiras, né? Geralmente ali no chão. A cozinha era na parte externa e os utensílios da cozinha eram muito diferentes do que nós temos hoje em dia. Os utensílios, as panelas eram todas feitas de barro e não tinha fogão, nem geladeira. O lugar onde eles cozinhavam era tipo uma chapa de metal assim. E então existiam bastante coisas muito diferentes do que nós temos hoje em dia.
Sua alimentação, então agora nós vamos ver como que eles se alimentavam naquela época. Porque isso foi há mais de 2000 anos atrás. Então a vida das pessoas eram muito diferentes da vida que nós temos hoje em dia. Sua alimentação constava de pão, que era preparado em casa e assado em um forno. Também cereais diversos, verduras e frutas, por eles mesmos plantadas e colhidas. E às vezes carne, principalmente de carneiro. Maria fazia o tecido para suas roupas manualmente, com o auxílio de instrumentos rudimentares, pois naquela época não havia modernas máquinas que hoje tecem as fibras, animais e vegetais. Fabricando nossas roupas e tecidos, vestiam-se com túnicas compridas e faixas. As mulheres usavam ainda sobre a cabeça mantos. Então, outra coisa que é muito diferente, hoje em dia nós geralmente compramos as nossas roupas ou nós temos, pessoas que costuram. A professora tem uma tia que é costureira e ela faz roupas, ela faz brinquedos, ela faz estojos, bolsinhas, muitas coisas. Mas hoje em dia a costura ela é muito diferente de como era antigamente, Porque hoje em dia nós temos máquinas que fazem todos esses processos, A costureira conduz ali o tecido na máquina, mas antigamente eles tinham instrumentos muito rudimentares, muito diferentes do que é hoje em dia, Então, dava mais trabalho ainda, porque costura é algo muito difícil, mas antigamente era mais difícil ainda para as pessoas conseguirem costurar. E as pessoas mais pobres, elas mesmas que faziam as próprias roupas. Então, Maria vinha de uma família muito simples, ela que costurava as roupas ali que ela vestia, eles que plantavam o que eles comiam. Então é muito diferente de hoje em dia. A gente às vezes vai a um supermercado, à feira, Compra as nossas roupas às vezes já feita ou ganha de algum priminho, de um irmão. Mas a gente não precisa estar plantando o que nós vamos comer, porque geralmente nós vamos ao mercado e compramos, ou vamos à feira e compramos. E as roupas que nós usamos, elas já estão geralmente feitas. Quando nós ou uma outra pessoa da nossa família faz as roupas, também são por métodos mais modernos, por máquina de costura, Então, muitas coisas mudaram da vida que Maria levava para a nossa vida hoje em dia. Então, vamos continuar vendo a história de Maria, a mãe de Jesus. Todos os dias pela manhã e ao anoitecer, Maria caminhava muito para ir à fonte buscar água fresca, em jarros de barro que trazia sobre a cabeça. O líquido precioso servia para o asseio do corpo, dos utensílios domésticos, a lavagem dos alimentos. Maria é um exemplo para todos nós. Pobre sim, mas sempre disposta ao trabalho, apresentando-se asseada, bem penteada e vestes limpas. Então Maria era uma mulher muito exemplar para todos nós, Era uma pessoa muito exemplar, porque ela era muito trabalhadora e ela sempre estava disposta ao trabalho. Então nós temos sempre que levar esse exemplo para a nossa vida também. Então, por mais que eles tinham uma vida muito simples, eles eram pessoas pobres, Maria e a sua família, ela era uma menina que trabalhava desde muito nova, ela ajudava a família e nós vemos que os afazeres domésticos daquela época eram muito diferentes dos afazeres domésticos de hoje em dia. As casas são lugares diferentes, são espaços diferentes, então os afazeres também são diferentes, a forma que nós nos alimentamos é diferente, a forma que nós nos vestimos é diferente, até mesmo para coisas simples. A maioria de nós temos acesso à água, então nós não precisamos buscar a longas distâncias como Maria fazia naquela época. Lembrando que muitas pessoas ainda têm
alguns modos de vida parecidos com aquela época. Por exemplo, a questão da água. Muitas pessoas não têm acesso à água em casa, então não sai pela torneira, pelo chuveiro. Então é um pouco mais difícil. Tem pessoas que têm que ir a longas distâncias buscar água, como Maria fazia. Ela levava os jarros na cabeça, ia lá, buscava água, né, que servia para limpar os alimentos, para a higiene, para também beber, né, para hidratar o corpo. É muito importante beber água. Então, ela era uma moça que trabalhava muito para manter, né, as atividades ali do lar sempre bem feitinhas. E como que nós podemos trazer isso para a nossa vida? Vocês são crianças, né? E a gente já viu isso em outras aulinhas. Eu vejo que vocês são crianças que auxiliam no lar de vocês, assim como Maria fazia. Maria ajudava o pai, a mãe, vocês também, né? Auxiliam nas tarefas de casa, no que é preciso. Então isso é muito importante. Vocês veem que isso, desde aquela época, né? As crianças, elas faziam, auxiliavam ali os pais. Um dia, ela conheceu o filho de respeitável carpinteiro. Carpinteiros são pessoas que fazem coisas de madeira, de pedra, que faziam móveis, mesas, né? Coisas assim. Então, ela conheceu o filho de um respeitável carpinteiro, de uma pessoa muito boa, cujo nome era José, por quem se apaixonou. Como eram ambos muito religiosos, oficializaram o noivado com cerimônia própria de sua crença, o judaísmo. Ocasião em que se acertou a data do casamento dentro de 1 ano. Neste período, José construiu a oficina em que trabalharia, pequena sala de pedras justapostas, tendo fundo um cômodo onde morariam. Neste período, depois de casados, ao amanhecer de certo dia, Miriam cuidava da arrumação da casa, quando se sentiu envolver em suave luminosidade. Surpresa, ouviu como uma voz a lhe falar na intimidade. Então, o que tinha acontecido? Maria tinha casado com José, eles oficializaram o casamento deles, né? Eles eram de família judaica, então eles tinham uma crença religiosa que era o judaísmo, que é uma religião que existe ainda. Muitas pessoas participam e acreditam nessa crença. Então, ali a mãe e o pai de Jesus eram judeus. E eles foram morar juntos, né? Eles se casaram, foram morar juntos. O José havia feito uma oficina e no fundo da oficina tinha um cômodo que seria onde eles morariam, a casa deles. E depois de um certo tempo, depois de casados, ao amanhecer de um dia, a Maria ouviu uma voz a falar no fundo do seu coração, a falar na sua intimidade, no seu íntimo, no seu interior. Vamos ver o que essa voz dizia? Maria, não se assuste. Venho para lhe dizer que você terá um filho, um menino. Ele será muito importante para o mundo inteiro, pois ensinará aos homens a serem bons para se tornarem felizes. A voz da imensa luz desapareceu, deixando Maria envolta na tímida luz da manhã que penetrava pela janela aberta. Refeita da surpresa, ela procurou José para lhe contar o ocorrido. Mesmo apreensivo com a responsabilidade, José se emocionou com a notícia do filho esperado. Então, a Maria, ela foi surpresa, né? Ela foi surpreendida por uma luz muito grandiosa e que falava no seu íntimo para ela não se assustar, que ela estava grávida de um menino que mudaria muitas coisas e que seria uma pessoa muito boa e que mudaria para melhor a vida de muitas pessoas. Então,
Nós iniciamos a história do nascimento de Jesus, chegamos até essa parte que foi a anunciação da vinda do menino Jesus. Então, nós vamos parar nesse momento em que Maria recebe a notícia que está grávida do menino Jesus e conta para o seu marido, né, para José. E daí na próxima aula nós continuamos a história sobre o nascimento de Jesus. Então agora nós vamos refletir alguns ensinamentos sobre essa história, sobre de como era a vida de Maria, de como era a vida de Maria e de José e como que eles receberam essa notícia, né, tão boa e tão surpreendente. Então, neste momento, vamos pensar. A Maria era uma menina de família muito simples, ela não era nenhuma princesa, ela não era da realeza. A família dela era muito simples, muito pobre, ela era uma pessoa muito trabalhadora, que tinha um casamento muito bacana com um homem muito bom, uma pessoa muito boa para todos, uma pessoa respeitável. E eles se casaram, eles eram felizes, só que tudo dentro de muita simplicidade. E eles receberam uma notícia maravilhosa, que eles seriam os pais de Jesus, os pais do menino Jesus. Ali naquele momento eles não tinham ideia ainda da grandiosidade de quem seria o filho deles, né? Imagina ser pai e mãe de Jesus, uma pessoa tão grandiosa e que fez feitos tão maravilhosos para todos nós cristãos. Então, agora nós vamos para o encerramento da aulinha de hoje. A professora vai mandar a atividade que vai ser sobre a vida de Maria, sobre a vida de Maria e José. E na aula que vem nós continuamos a nossa historinha, beleza? Então, vamos para o encerramento e para a nossa prece final. Oração a Jesus Cristo. Jesus, meu amigo, dê-me um coração generoso como o seu. Desejo amar como você amou. Quero olhar as pessoas com a mesma compaixão com que você as olhava. Jesus, meu Salvador, ensine-me a viver, que suas palavras sejam minha regra de vida. Querido Jesus, eu acredito no seu amor. Eu acredito que um mundo melhor é possível. Basta viver tudo o que você pediu. Jesus, eu o amo. Que assim seja. Muito obrigada por ter participado da nossa aulinha. Eu te espero semana que vem. Um beijo e até a próxima.